Obriga-se o poder público municipal a exercer a fiscalização dentro dos parâmetros legais permitidos, não só em respeito aos direitos dos munícipes, mas, inclusive, em obediência à própria Constituição, em seu artigo 37, ordena que a ação da administração deve observar, dentre outros princípios, o da legalidade, aqui flagrantemente inobservado. A propósito, leciona o citado mestre, abre aspas, a fiscalização é outro meio de atuação do poder de polícia sobre as atividades de bens e sujeitos ao controle administrativo. Essa fiscalização restringe-se à verificação de normalidade do uso do bem ou do exercício da atividade policiada em face das normas legais e regulamentadas que as originou. Deparando irregularidade ou irregularidade reprimida pela ação, o órgão fiscalizador deverá advertir verbalmente o infrator ou lavrar, desde logo, o auto de infração, combinando-lhe a penalidade cabível sempre com oportunidade de defesa no processo administrativo correspondente sobre pena de nulidade da sanção. Somente em caso de perigo iminente é admissível a sanção imediata e sumária, com processo e justificativa posterior, fecha aspas. Também está em Direito Administrativo Municipal, a edição de 1993, na página 347. Se autorizado ou não a construção do muro na propriedade Sítio Jardim do Éden, em Capuí, pela Prefeitura Municipal do município, uma vez edificada, não pode a autoridade coatora proceder à demolição a manu militari, ignorando princípios fundamentais garantidos pela Carta Magna, sob pena de viciar seu ato de ilegalidade e abuso de poder, ensejando a propositura do remédio heróico. Neste sentido, manifestam-se eminentes juristas consultados. Quanto à clandestinidade da obra, poderia ocorrer legalização posterior. O que não é possível é o embargo e ordem de demolição sem observância das formalidades legais, principalmente da defesa ampla, principalmente no caso em tela, cujo documento assinado pelo senhor Francisco Cirílio da Silva não ter qualquer valor legal, pois ele não representava legalmente a prefeitura naquele ato. Retornando ao já citado mestre ali, assinala-se a construção clandestina, por não ter alvará de licença ou de autorização, pode ser embargada ou demolida, porque tal caso o particular está incidindo em manifesto ilícito administrativo, já comprovado pela falta de licenciamento do projeto ou por inteira ausência. Mas, mesmo nesses embargos e consequentes demolições, não se dispensa o respectivo processo administrativo, com a audiência do interessado e a oportuna lavratura do auto pertinente, visto que, em alguns casos, a obra é possível de regularização e a oportunidade de defesa deve ser concedida a todo particular, sempre que o acusado da infração penal ou administrativa que o conduza a qualquer punição. Após o advento da Constituição de 1988, a exigência de processo administrativo é obrigatória. Não pode a autoridade coatora, através de seu poder de polícia, determinar a demolição da obra sem direito de defesa do proprietário. Transcrevo oportunamente a seguinte lição de Diógenes Gaspari. As medidas que tornam efetivas medidas policiais são impostas ou fixadas em lei. São essencialmente a multa, a interdição da atividade, a demolição de prédio, a destruição de armas apreendidas, a inutilização de gêneros alimentícios impróprios ao consumo e o embargo de obra. A aplicação de qualquer dessas partes só se legitimará se, em processo adequado, for dado ao infrator amplo direito de defesa e garantido o contraditório consoante lhe é assegurado o artigo 5º da Constituição Federal. Está lá em Direito Administrativo, Saraiva, 1989, página 104. A demolição, como ato extremo que é, legitima-se em casos extraordinários, onde o bem jurídico da coletividade encontra-se em perigo iminente frente ao descaso do particular, o que não se configura na hipótese dos autos, mesmo porque, em momento algum, chegou às minhas mãos, em tempo hábil, a notificação de quaisquer dos órgãos envolvidos, a Prefeitura Municipal do Capuí ou o DER. É sabido que a municipalidade pode proceder à demolição de obra por mão própria, não se justificando, porém, a violência administrativa, se a necessidade em que se funda o ato não envolver perigo imediato à coletividade. Está escrito em qualquer cartilha, cujo advogado do município que orientou o crime nunca leu.
Estando baseado em título diverso a clandestinidade e ilegalidade da Constituição, o ato de destruir pelo poder público deve ser obtido através dos meios judiciais próprios, procedimento cominatório ou ação demolitória. Tal decisão encontra-se fundamentada em lição do já mencionado mestre Eli, que ensina o seguinte: a municipalidade pode proceder à demolição da própria mão, ex proprio marte, porém, só é inquestionavelmente legítimo aquele poder demolir quando se trata de obras que ameaçam em ruínas ou representem, de outro modo, um perigo iminente para a coletividade, sem que os responsáveis adotem medidas adequadas. Não, porém, quando se cuida de construção ou acessões levantadas em desacordo com normas administrativas ou outras regras legais, caso que há de recorrer à segurança jurídica. E arremata o mestre: erro é considerar-se o ato discricionário imune à apreciação judicial, pois só a justiça poderá dizer da legalidade da invocada discricionariedade e dos limites de opção do agente administrativo. O que o judiciário não pode é, no ato discricionário, substituir o discricionarismo do administrador pelo do juiz, mas pode sempre proclamar as nulidades e coibir os abusos da administração. O objetivo desse documento é apenas um desabafo de um cidadão que ama incondicionalmente o seu Icapuí. É por isso que eu estou fazendo a denúncia. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí, e sou a vítima nesse caso.